Boa noite, meus amigos queridos de toda a região norte de Santa Catarina. Hoje, mais uma vez agora, aos sábados, com maior alegria, né? Entrando o final de semana gostoso aí, com um programa diferente, profissionais de sucesso. Mudamos da terça para sábado, né? Final de semana, você está mais tranquilo em casa e observa aí profissionais que fazem a diferença no cenário catarinense, principalmente da região norte de Santa Catarina. E hoje, como foi, né, anunciado no último programa de terça-feira, que seria uma mulher de sucesso. As mulheres, aliás, vêm tomando conta de tudo mesmo, né? Então vamos trazer elas para cá e mostrar o que elas estão fazendo. E olha, elas são guerreiras. As mulheres realmente merecem o nosso respeito. E hoje, com alegria, a gente tem aqui à frente, para falar um pouco dessa bela história, a Carla Magalhães. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Certo. Mas ainda que a tua presença aqui hoje. Obrigada. A Carla Magalhães é de Joinville, de onde que veio? Sou natural de Joinville Natural mesmo. de Joinville. Natural de Joinville. E a família veio de fora ou também de Joinville? Todos naturais de Joinville. Minha mãe e meu pai, família da minha mãe, também a família do meu Joinville. pai. Isso. E de que região de Joinville? O meu pai é do Cubatão, Cubatão. né, próximo ao Opa. aeroporto, e minha mãe do Itaú. Ah, sim. Naquela época não tinha carro, não sei como que foram se encontrar. Nas baladas da vida. Sim, foi. É um parente que indica aquela coisa, né? Foi festa de igreja, né? Talvez uma festa de igreja, que era muito comum, né? Ô, Carla, você nasceu em Joinville, então, no Cubatão. Sim, nasci... meu pai morava no Bom Retiro, mas a família toda, meus avós, tinham um sítio, né? Tudo do Cubatão, Em que região ali, mais ou menos? Próximo ao aeroporto, na Dura Otávio do Nascimento, do lado do... Hoje, cemitério e Parque Jardim das Flores, mas na época não tinha, né? Ali era uma região... Bem do ladinho, Meu pai tinha um campo ali de futebol que se chamava Botafoguinha. Ali eu joguei bola. Ali eu joguei bola, então. Conhece. Como era o nome do teu pai? Orlando Magalhães. Oh, meu Deus. Oh, barbaridade. Essa vida é maravilhosa. Conhece. Orlando, um abraço pro seu Orlando. Uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Uhum. Ele trabalhava, pelo menos ele chegou a instalar a parte de alarmes contra roubos, né? Sim, câmeras, alarmes, isso. Você trabalhou com isso? Trabalha, meu irmão hoje trabalha. Meu pai teve um AVC recentemente, né? Que pena. Mas já está se recuperando, né? Tá voltando com tudo já. Ele é guerreiro, né? E fico feliz aí, eu não sabia, né, Carla? E fico feliz porque eu conhecia a Carla, assim, mais ou menos, a gente conversava, mas não nesse papo como a gente está passando hoje aí para nossos telespectadores, né? E me diz uma coisa, Carla, essa tua vida em Joinville, bom, agora sabendo que você era filha do seu Orlando, tem uma família que é uma família forte, de referência, guerreiros, empreendedores, né? Porque o seu Orlando era um empreendedor, aquele campo lá na época, né? Aquilo vivia lotado, era torneios e tal, e ele gostava do futebol, jogava bem também. Gosta até hoje. Aliás, não só ele, como também lá o Nito, né? O Nito é irmão dele, né? Sim, o Nito, aí tem o Carlos, que é o conhecido, é tudo apelido, tá, gente? Vibino, Tinho, tudo apelido, mas todos eles envolvidos com futebol, jogavam no aviação, né? Sim. E depois fizeram o campo ali e fizeram o Botafoguinho. O Gilson também, que é filho do Nito. O Gilson também fazia parte. Tem um filho do seu Orlando também que jogava, era sobrinho. O Cláudio. Meu irmão nunca gostou muito de futebol, não. Mas tinha um sobrinho. O Jean. E o Marquinhos. Jogava muito. O Marquinhos também. Eu conheci essa turma do Magalhães toda. Automóveis lá. Isso. Conheço o pessoal todo. Que bom, Carla. Que bom. Né? A gente faz o programa, conversa algumas coisas, mas essas informações, assim, mais do dia a dia, a gente não tinha entrado em detalhes. Não né? lembro, não sabe. Que bom, Carla. E a Carla, então, é filha de um joinvilense. Sim. Mas de família simples, guerreira, né? Sim. Porque eu conheço a família de vocês e posso afirmar que não veio em berço de ouro. Não. Bem simples. Muito bem, Carla. Esse programa, ele é feito com pessoas que fazem diferença. E a Carla tem uma história de vida, né, muito bonita. Você nasceu
ali naquela região, eu vim para Joinville em 76 e em 78, em 76 eu vim morar no Iririú. E em 78 nós fomos pro Aventureiro. Então eu conheço muito a região do Aventureiro, Cubatão, e aquela região é uma região que era bem difícil. Sim, pouco acesso, né? Foi desbravada nessa época, né? Porque tinha o Cubatão e o Aventureiro era um time de futebol, parece, Exato, né? Tinha o Cubatão, tinha o Aventureiro. Nós fomos a 4ª casa na rua Antônio Jorge Cecim. Eu conheço. A 4ª casa do Antônio Jorge Cecim. Então, pois é. Isso eu estou falando aí de 40 anos atrás, né? Então, eu conhecia e eu joguei lá no Botafoguinho, joguei do lado do Santos Dumont, onde tem o cemitério, aquele crematório. Ali era um campinho que nós, de tanto jogar no mato, ele sumiu o mato e ficou com barreira. Não precisava mais cortar grama. Exato. Então, a gente conhece aquela região e sabe que as pessoas que moravam ali não eram pessoas ricas. E que, inclusive, para estudar, ali só tinha até 4ª série, né? Meu pai pegava a bicicleta e ia até o Celso Ramos. Celso Ramos. Ele ia... o meu avô, na época, colocou luz na Dorotávio Nascimento para os filhos poderem estudar e ir a pé. Né? Ele chegou a pagar com o próprio dinheiro a luz da rua. Poste de eucalipto, né? Sim. E depois, quando meu pai foi fazer o segundo grau, hoje o ensino médio, ele pegava a bicicleta, ele ia do Cubatão até no Celso Ramos, que era a única escola que tinha. Depois no Plácido também. Coisa boa, né? Eu fiz um pouco parecido, porque eu vinha lá da Antônio Jorge Cecim até na Procópio Gomes também, aqui na frente. É meio parecido, acho que tem até alguma coisa em comum. E você se criou naquela região com uma condição ainda, na época, também difícil, porque você... O meu pai, ele era supervisor de segurança na época na Consul. Então, ele comprou uma casa, né? Na época, o tio Nito ajudou, meu avô, né? Comprou uma casa no Bom Retiro. Daí ele veio morar no Bom Retiro. Daí meu pai, com muita dificuldade, assim, ele ainda queria pagar colégio particular para nós. Eu lembro que o pai não tinha dinheiro, mas não, eu vou colocar vocês no colégio particular. Ele conseguiu te colocar onde? Eu estudei com meu irmão no primário, na FURG, na época. Opa! Sim, mas a gente era os mais pobres da escola, sofria bullying. Então, vocês eram ricos. Sofria bullying, não. Meu pai, todo o salário investia, bem dizer, só, porque como a gente não pagava aluguel, que a casa era dele, né? Que então, tudo que ele ganhava, ele investia em vocês. Investia em estudo, daí na época também o pai fazia economia, fazia faculdade, mas não chegou a concluir. Certo. Fez educação física, 2 anos, parou, fez economia, parou. E depois abriu a empresa de alarmes dele. E nessa época, então, você teve essa alegria de poder estudar, como era bom. Estudei um pouco só, depois fui pro Plástico, não deu mais para segurar a onda aí. Estudei no Plástico, adorei estudar no Plástico. Minha filha estudou 2 anos. Fiz muitos amigos lá, né? Minha filha, eu botei ela no 1º e 2º ano no Plástico Olímpio. Até o 3º. Muito bom. Eu estudei lá e depois dei aula lá. Eu estudei e aqueles professores que eu atormentei, porque eu era uma peste quando era pequena, eu acabei sendo amiga deles de classe. Que tu incomodou? Eu não fui amiga deles porque eu dei aula lá também. Sim. Aí ele disse, o que tu tá fazendo aqui? Eu vim dar aula. Agora tu vai pagar os teus pecados. E aí você se formou em ensino médio? Sim, depois eu fiz pedagogia. Fui ser professora na CE. Pedagogia a nível de... Faculdade. Faculdade superior, pedagogia, fiz superior, não magistério. Sim, eu fiz o ensino médio normal. Certo. Tá? E depois eu fui fazer pedagogia na ACE. Sim. Que é o antigo técnico joinvilense, né? Certo. E aí, depois fiz umas pós, né? É sofrido na época para fazer pedagogia. Sim, hoje tá tranquilo, tem o EAD. Foi a 10, eu me formei em 2002, né? Imagina, nós estamos 17 anos atrás, então. Sim. Era sofrido para pagar, para ir, de ônibus. Em pedagogia. Eu fiz pela UDESC. Que legal. Na época teve um projeto em Barra do Sul, lá pela UDESC, e a professora Vera, que eu já conhecia, convidou para que a gente fizesse parte da turma e eu fui fazer pedagogia. 4 anos eu ia toda segunda-feira até Barra do Sul e me formei em pedagogia. Mas é uma profissão digna e muito boa. Eu fiz a faculdade presencial de segunda a sexta, às vezes tinha aula no sábado. Hoje o pessoal vai uma vez por semana e às vezes não vai, né? Faz tudo... hoje tem totalmente online. EAD já. Hoje em dia, eu digo assim, né? Hoje em dia a pessoa só não estuda se não quer. Porque oportunidade. Porque, meu pai saía do Cubatão de bicicleta até o Celso Ramos. Sim. Todo dia. E as pessoas têm a escola do lado da casa, ou pode fazer online e não fazem. E agora você sabe que tem do lado da casa mesmo, né? Tem. Porque a assessoria técnica... do lado da minha casa.
A Assessoritec, você encontra a Assessoritec em 8 bairros da cidade de Joinville. Eu moro no Iririúna, do lado Exatamente. Né? Então começou lá no Aventureiro, no Antônio Jorge Cecim, e a Assessoritec veio se expandindo para o Iririú, para a Zona Sul, agora na Ademar Garcia, na entrada da Ademar Garcia, né? Também ali na rua Monsenhor Gersino, e aí tem lá no Vila Nova, Piraberaba, né? E se distribui pela cidade de Joinville. Só não estuda que não quer, né? E com condições especiais, né? Você observa que hoje na Assessoritec você faz um ensino médio, um dia por semana, né? Como ficou diferente, com professores qualificados, especialistas, e pode fazer até um curso técnico junto, porque tem técnico de 1 dia e 2 dias por semana. Olha só a brincadeira que está a Assessoritec. Então você que é vizinha, né? E superiores também. Hoje nós temos engenharia na Assessoritec, numa parceria com a Unidom de Curitiba, onde faz engenharia a cada 15 dias, tem aula presencial com professores especialistas, né? E faz engenharia. Não precisa mais ser presencial. Eu sofri 5 anos no presencial de engenharia, mas hoje existem essas condições, engenharia da produção, com uma condição especial, e nessa parceria, inclusive, 60% de bolsa. Você observa como o povo hoje, você disse, não estuda quem não quer. Não estuda quem não quer. Se a pessoa quer, ela estuda. Estuda e trabalha. Exatamente. Então, que bom, cara, que bom essa discussão em cima também da educação. Eu já aproveitei e dei a puxadinha para a Assessoritec. Deu a puxadinha para a tua sardinha. E o número o pessoal sabe, é 3450-0400. Vamos lá. Né? E você sabe da história da Assessoritec, sabe da seriedade com que se trabalha lá também, das pessoas que trabalham na Assessoritec. Pois é. Voltando então diretamente a Carla, e deixamos agora a Assessoritec um pouco de lado, né? A Carla fez a pedagogia, né? Fiz. Mas o teu sonho era ser professora? Eu sempre gostei de ensinar, né? E eu sempre gostei de criança também. E aí comecei a fazer a faculdade e no estágio adorei também, fiz e trabalhei assim até 2014. 2002 até 2014. Legal, um bom tempo. Só não continuei mesmo a trabalhar porque a dificuldade de ter um filho autista e ter que tratar ele na hora da escola, tudo bem, tu deixa lá, mas depois, no contraturno, tem que fazer tratamento, é psicopedagogo, é terapia ocupacional, então, a natação, tem que desenvolver, né? E ele faz a AMA hoje, meu filho, então não tinha como não tem trabalho. Sabe? Só indo pra lá e pra cá, vendendo. Então, o Garra, que era um hobby, né? Virou uma profissão. Virou uma profissão. E a gente vai conversar bastante sobre esse outro projeto. Tá. Mas na parte da educação, você trabalhou sempre no Plácido Olímpico como professora? Não, eu era CT, né? Eu cheguei até a fazer uns concursos, mas eu até passei, mas não era chamada, vencia. E aí eu trabalhei no estado, no Plácido, trabalhei no Gibizatar, no Jardim Paraíso, trabalhei no Albano Schmidt, no Boa Vista. No Faraco, no Costa Silva, várias escolas, passei por várias escolas. Mas sempre E na última escola iniciais? foi no Santos Anjos, no particular, 2 anos. Mas sempre séries iniciais e também ensino médio, eu estudei inglês, né? Tive a oportunidade de viajar para fora e aprender um pouco da língua inglesa. Que aqui a gente aprende mal, né? How are you? Não, se a pessoa quiser, ela aprende bem. Tem que ter dedicação. Mas aí eu dei aula também para ensino médio em inglês. Eu brinco com inglês porque tem gente que diz, pô, não consigo aprender inglês. Mas quem aprender em 1 ano, a gente não aprendeu a falar português depois de 40, 50, né? Então, mas se ela morar fora 1 ano, tem que treinar bastante. Ela consegue aprender. Aí você vai conviver, obrigado, né? Obrigado, então não tem como, né? Mas vai se comunicar, não quer dizer que vai falar o inglês. Fluentemente tem que estar uns 4, 5 anos, assim. Mas é bom aí você também conseguir desenvolver essa atividade no inglês. Legal. Nós estamos aí hoje com a Carla Magalhães, né? Vamos dizer assim, uma joinvilense da Gema? Existe isso? Existe, meu Deus? Pura, né? É pura, então. Da Gema pula, né? Pula, né? É a Carla, que é daqui de Joinville, e a alegria aqui de saber quem é o pai dela. Fiquei sabendo hoje. Quem é o pai dela? Um amigão. Né, que a gente torce para que se restabeleça aí, então, do seu ficando bom, tá? problema aí de um AVC, mas vai voltar e vai mais 15 anos pela frente, 20 aí com certeza, né, o seu Orlando? E a gente vai a um breve intervalo, Carla,
porque os nossos apoiadores também merecem o respeito. Claro. E a gente volta em seguida para comentar mais sobre essa professora, sobre essa paixão que ela tem pela educação e o novo projeto, esses novos projetos da vida dela, né? O que levou ela a montar esse projeto chamado Garra. Nome bom, hein? Em 2 minutos a gente volta.